Senhor presidente, senhores vereadores, nobres assistentes que nos dão honra de suas presenças, o ex-vereador aqui, Francisco de Souza, nas galerias, como também o Moacir, conhecido como Moacir da Capa, e demais pessoas que nos prestigiam. Nos últimos dias, através dos meios de comunicação, eu tenho ficado assim meio estarrecido em ouvir certas palavras de algumas autoridades que deviam dar exemplo ao cidadão catarinense, ao cidadão brasileiro, usar termos de baixo escalão, como ocorreu aqui com um desembargador de Santa Catarina. A gente que é educador fica assim, em vez de dar o exemplo, como também ocorreu com o ministro Jaime Mendes, usando termos de baixo escalão, aos procuradores da Lava Jato, colocando uma série de adjetivos. Essas pessoas tinham que ensinar, tinham que orientar, tinham que ter mais responsabilidade, porque ocupam funções importantes neste país. Que exemplo! A gente fica triste de ter que ler, ouvir certas coisas de determinadas pessoas que têm um grau de escolaridade elevado. Ainda se fosse assim as pessoas que não tivessem estudo nenhum, a gente até daria um determinado desconto, mas pessoas altamente qualificadas, ocupando cargos de destaque nesse país, e usar termos que não se enquadram na linguagem, não podemos aceitar, né? Então, nosso particular repúdio a essas pessoas que têm um pouco de bom senso e têm vergonha, né, para ter um pouco mais de postura e nas suas colocações. Mas o que me traz à tribuna hoje, dois assuntos. Primeiro deles, nas sessões anteriores aí, inclusive o líder do governo tem se manifestado, tenho lido no jornal O Município, dia a dia, a intenção do município fechar o Zoo Botânico. É uma notícia que a gente recebe muito triste, porque a gente, como educador, quando diretor de unidades escolares, muitos alunos se dirigiram para lá fazer visitas e aprender. Aprender e aprender muito sobre a fauna, sobre a flora. Poxa, o poder público também tem suas obrigações. É lógico que não visa lucro, mas a sociedade ganha muito. Como diz o nosso ex-vereador Moacir, é um paraíso no centro da cidade. Eu acompanhei épocas como secretário da Educação, época que tinha lá professor que orientava, ensinava, davam verdadeiras aulas aos estudantes que lá se dirigiam, sobre vários pássaros, sobre a fauna, sobre a flora. Era aulas, era um aprendizado. Então é uma oportunidade que tende-se a acabar. Nós lamentamos. Eu acho que o poder público tem que envidar todos os esforços possíveis para manter. O TAC, o termo de ajuste de conduta, a gente teve verificando, é coisa mínima. Coisa muito mínima para poder abrir as portas.
que o Ministério Público está a exigir. Então, é possível, sim. E se eventualmente não ter como manter pelo poder público, antes de fechar as portas para a população, então procura-se a terceirização. Mas eu vejo sim que o poder público teria. Eu me lembrei de Ciro Gevaert, como foi difícil criar um zoobotânico na época que ele era da Santur e trouxe para Brusque essa ideia, implantou aqui o zoobotânico. O município era muito mais aquém, os recursos eram muito mais parcos do que os dias de hoje. Aí, eu particularmente, não concordo com o fechamento do zoobotânico, porque nós estamos tirando muitas oportunidades de muitos estudantes que lá recebiam verdadeiras aulas. Eu concedo a parte ao nobre colega, vereador Jean. Obrigado, vereador, presidente. Eu quero dar os parabéns pelo seu pronunciamento. Concordo e assino embaixo. No nosso ponto de ver, o zoobotânico é um local de estudo, é um local de ensinamento. Tenho grandes recordações do passado do zoobotânico, desde o brusquário, que foi destruído ao longo do tempo, que era exemplar, que fazia ligação com o Parque Leopoldo Moritz, e tudo que tinha dentro do zoobotânico. Hoje, são mais de 200 animais que ainda estão ali, sendo cuidados pelo zoobotânico. As pessoas ainda têm o seu acesso. E aqueles que estão com ideia de fechar o zoobotânico por simplesmente fechar, sem encontrar nenhum tipo de outra forma de mantê-lo, realmente eu serei contra e concordo com o que o senhor vem aqui falar. Parabéns, senhor. Obrigado, nobre vereador. Isso vem, inclusive, dar um reforço, um alento, porque eu acho que é obrigação do poder público. Olha a nossa sociedade, a nossa juventude, as nossas crianças. Olha o número de visitações quando estava aberto. Eu acompanhei isso há anos, como educador. Então, vamos buscar alguma alternativa. Vamos fazer algumas parcerias com a iniciativa privada, se for preciso. Mas vamos procurar, de todas as formas, manter o nosso zoobotânico, que é um paraíso, aqui no centro da cidade aberta. Concedo a palavra ao nobre vereador. Obrigado, vereador. Simas. Só para deixar bem claro, o governo, em momento algum, falou em fechar o zoobotânico. O governo falou e já deixou claro que vai desativar o teleférico. Eu citei aqui na tribuna o posicionamento meu particular de que entendia que, pelo custo, por toda a despesa que se tem, pelas responsabilidades que o município tem hoje, de manutenção, de saúde e educação, que realmente sim, antigamente os recursos eram menores, mas as responsabilidades dos municípios aumentam a cada ano. Depois eu vou citar exemplos da saúde aqui. Então, assim, eu citei no meu particular que entendia que deveria ser pensar, inclusive na possibilidade de encaminhar os animais para outro lugar, se não houver a condição realmente de uma parceria privada. Agora, para o município manter a alimentação, estrutura e tudo mais dos animais, em detrimento de outros serviços essenciais, eu acho temerário. Aí falei na pessoa minha, eu, vereador. Obrigado, Simas, pelo esclarecimento, mas o que nós não conseguimos entender, que vários prefeitos passaram, todos procuraram incrementar, dar a sua contribuição e manter ele funcionando. As dificuldades não estão sendo só agora, já ocorreram também anteriormente com outras administrações. Antes que encerre o tempo, concedo a parte ao doutor Lima. Obrigado. Só queria também parabenizá-lo por ter levantado. Eu fiz um requerimento para fazer um levantamento de custos e para ver a viabilidade e buscar soluções para que, se for decidido que se mantenha aberto nesses moldes, como o vereador Simas colocou, que se busque recurso, busque o patrocínio, mas que a gente consiga fazer com que as condições dos animais sejam de forma digna e se consiga fazer com que se concilie com relação à parte educativa do zoobotânico, mas não deixando em detrimento isso com relação aos cuidados com os animais
e a responsabilidade que isso tem no como se passa esses cuidados para a sociedade, principalmente para as crianças que visitam lá. Mas foi nesse sentido, de buscar, dentro da viabilidade, buscar um patrocínio ou algum tipo de recurso para a viabilidade disso. Obrigado. Solicito ao presidente 30 segundos para poder fazer o encerramento. Vossa Excelência tem até 1 minuto para concluir. Obrigado. Só para encerrar, a sociedade, a comunidade brusquense vai ser um choque. Isso é muito importante para a educação de várias gerações passaram por ali. Então, que o poder público procure, estude todas as alternativas possíveis, para que se esgotem todas as alternativas, para que não feche o zoobotânico, que realmente, segundo as palavras do Moacir, é um paraíso que nós temos no centro da cidade. Meu muito obrigado, presidente. Convido o vereador José Zancanaro para reassumir.